O nosso convidado de hoje é o deputado federal Marco Bertaioli. Só para esclarecer a importância dessa entrevista. Ele é coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo no Congresso Nacional, é o relator do reparcelamento tributário, ou seja, o refis para a micro e pequena empresa, e que está trabalhando ativamente pela derrubada do veto do presidente da República, é também empresário e voltado e focado no auxílio à micro e pequena empresa. É um prazer tê-lo conosco. Presidente Joseph, o prazer é meu. Agradeço muito essa oportunidade de poder falar aqui no SIMP, nesse espaço tão dedicado à micro e à pequena empresa do Brasil. Muito obrigado. Vamos começar com o veto do presidente da República. A sua análise, como estamos caminhando? Um veto equivocado. Sim. A micro e a pequena empresa, sem dúvida nenhuma, foram as grandes pagadoras do prejuízo econômico durante esses 2 anos de pandemia que nós atravessamos. Verdadeiramente foram as micro e pequenas empresas que estiveram fechadas. Sim. O grande comércio, ele continuou aberto por ser essencial ou migrou de uma forma muito rápida para o comércio digital. Sim. A micro e pequena empresa não o fez, por falta de capital, por falta de tecnologia, esteve fechado. Portanto, Joseph, é correto que o governo federal parcele os débitos que foram acumulados durante esses 2 anos de pandemia. Veja bem, nós não estamos falando de perdão de dívida, nós não estamos falando de anistia, nós estamos falando de um parcelamento especial que possibilite a organização do orçamento dessa pequena empresa, de forma que ela pague o atrasado, continue existindo, gerando empregos, portanto, e pagando os impostos atuais. Ou seja, o mercado interno, manutenção do emprego, crescimento econômico, arrecadação tributária. Agora, por que, na sua avaliação, o presidente vetou essa medida e como é que está isso no Congresso Nacional? O refis da micro e pequena empresa foi aprovado em dezembro por unanimidade, tanto no Congresso quanto no Senado. Com o apoio, inclusive, sim, eu sou o relator dessa medida na Câmara Federal, e votaram a favor todos os deputados que são da base do governo. Sim. Então o governo votou favorável. Sim. Foi vetado por um equívoco de interpretação jurídico pela assessoria do presidente, que aqui eu coloco as minhas contestações sobre esses motivos, mas enfim. Agora, nós precisamos, no Congresso Nacional, analisar esse veto. E eu estou trabalhando muito para que ele seja derrubado. E será. Agora, nós precisamos que a data desta sessão seja marcada, e parece que está agendada pelo presidente do Congresso para o dia 16 de março, e assim sendo, nós precisamos de uma grande mobilização dos deputados e senadores para que esse veto seja derrubado. Na verdade, nós tivemos o privilégio de receber aqui o Guilherme Afif, assessor especial no Ministério, que a projeção dele era que esse veto seria derrubado na primeira quinzena do mês passado. Quais são as dificuldades reais que estão nos bastidores impedindo essa votação ou querendo postergar ou não querendo aprovar? Olha, por incrível que pareça, tem gente a favor, tem gente contra, e isso muitas vezes não fica muito claro, explícito, transparente. O fato é que nós precisamos estar atentos, e existe uma mobilização para isso, inclusive, se você me permite, nas minhas redes sociais, é Marco Bertaioli, no Instagram e no Facebook, nós estamos promovendo um grande abaixo-assinado, que eu convido a todos para que entrem lá no Instagram e assinem esse abaixo-assinado, para que a gente demonstre claramente para o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que é com quem a bola está nesse momento, a importância de nós analisarmos o veto e, se possível, derrubá-lo. Agora, nós não podemos deixar o tempo passar, porque dia 31 de março é a data limite aonde 457 mil pequenas empresas serão excluídas do Simples Nacional por terem débitos acumulados. Portanto, se nós não permitirmos a essas empresas uma forma de parcelar, nós vamos excluí-las. E excluir uma microempresa do Simples é condená-la ao fechamento. Nós temos dito sistemicamente, eu queria a sua avaliação, quando o problema atinge 1.000 empresas ou 2.000 empresas, eu posso dizer que é gestão. Quando se fala em 400 mil empresas, é a política governamental que está em xeque.
E isto, ela tem a obrigação ética, moral e profissional de defender essas empresas. É a sua análise? Claro, a micro e a pequena empresa é a grande pagadora de impostos do Brasil, é a grande geradora de empregos e tem uma velocidade na geração desse emprego que é tudo que o Brasil precisa. Quando nós falamos de 12%, 13% da população economicamente ativa desempregadas ou subempregadas, é através da pequena empresa que você tem uma absorção desta mão de obra muito rápido. Porque a microempresa, como diz o Guilherme Afif Domingos, é uma grande família. Reúne lá o pai, a esposa, o filho, trabalhando no mesmo negócio. Sim. Estão ali gerando a sua própria renda. Se nós fizermos um cálculo aí de 3, 4 colaboradores por pequena empresa, e nós estamos falando de 450 mil que precisam desse parcelamento, nós estamos, portanto, falando de mais de 1.200.000 trabalhadores. É correto, é uma política pública saudável que o governo tem uma atenção especial, não é diferente dos outros, mas uma atenção especial com este grande gerador de empregos que se constitui nas pequenas empresas brasileiras. Quem é contra essa política, ou quem é contra a micro e pequena a nível do reparcelamento de políticas, que eu sei que é uma pergunta extremamente difícil e delicada, mas você, como homem transparente que é e detentor e transmissor da verdade, quem é contra? Olha, na frente das câmeras ninguém, todo mundo é a favor. Mas é claro que existe um bastidor aonde o Simples, por exemplo, o Simples, que é um sistema de pagamento de impostos diferente para a micro e pequena empresa, mas ele não isenta, ele simplesmente aglutina todos os impostos numa única guia de recolhimento. Ele é uma simplificação da arrecadação tributária, por isso que se chama Simples. Mas ele não isenta a micro e pequena empresa. Nós temos o arcabouço tributário brasileiro que não é favorável. Tanto que no orçamento do Brasil, o Simples era classificado até 2022 como uma renúncia fiscal. Erroneamente, como se o governo estivesse abrindo mão de impostos. Erroneamente. Pela primeira vez, nós, na Câmara Federal, conseguimos aprovar que no orçamento de 2022 seja classificado como um sistema tributário específico da micro e pequena empresa, e não como renúncia. Que foi um trabalho da nossa frente parlamentar em defesa do empreendedor brasileiro. Que você preside. Hoje eu sou o coordenador da frente. Existem vários outros temas que, claro, estão sendo discutidos e negociados dentro dessa frente parlamentar. Está para dizer algum deles? Olha, Cury, hoje a micro e a pequena empresa necessita de um olhar especial do governo para que ela possa ter a sua sobrevivência garantida. Sim. Nós vivemos num regime tributário que é uma verdadeira parafernália de regras, de complementos. Sim. É impossível alguém entender todo esse regime. Se fosse um regime tranquilo, nós não precisávamos nem do CARF, que é um conselho para dirimir dúvidas oriundas do regime tributário. Imagina isso para um empreendedor que tem que comprar, vender, produzir, tocar sua vida em frente e ainda entender do sistema tributário. Impossível. É impossível. Então nós precisamos de uma simplificação. É isso que eu chamo de um olhar especial do governo. Dentro do Simples, que é o sistema de pagamento de impostos, nós temos um limite de faturamento anual para que esta pequena empresa possa ter o direito de estar no sistema tributário simples. Esse teto não é corrigido há muitos anos. Aliás, desde a criação da microempresa, da empresa de pequeno porte, ou mesmo do MEI, que é um microempreendedor individual, recentemente, as correções foram muito pequenas, não acompanharam o índice qualquer que a gente utilize, como por exemplo o IPCA, e hoje estão defasadas. Por exemplo, o MEI, quando foi criado, por R$ 81 mil de teto anuais, se tivesse sido corrigido para 2022 apenas pelo IPCA, que é um índice oficial, seria hoje um teto de 138 mil. Portanto, nós estamos impedindo que milhares de trabalhadores liberais possam ser classificados como MEI. E trabalhem na legalidade. E acabam ficando na informalidade. Isso. A pequena empresa, a microempresa, hoje tem um teto anual de 360 mil, que já vem há muitos anos. Nós precisamos corrigir. E se nós pegarmos o dia da criação da microempresa e atualizarmos apenas pelo IPCA, esse limite no ano de 2022 seria de R$ 720 mil.
É injusto, porque a Receita Federal, com a não correção, está promovendo uma exclusão automática das empresas do Simples Nacional. Esse é o nosso grande desafio para este ano de 2022, a correção da tabela do Simples. E me parece que você será o presidente em exercício dessa frente parlamentar com essa bandeira, entre várias outras. Hoje nós temos duas missões muito claras e contamos aqui já com o CURI, com o SIMP, para nós trabalharmos juntos, porque é a missão de todos nós. Claro. Primeiro, derrubar o veto ao refis da micro e pequena empresa. Sem dúvida. Permitir que a micro e pequena empresa se organize para pagar. Sim. Porque o pior é muito perverso. Sim. Fecha, não paga o atrasado, desemprego e não paga o imposto atual. Portanto... E ninguém recebe nada. Ninguém recebe nada. Então, derrubar o veto para que o refis tenha valor. Segundo, corrigir a tabela nacional do Simples, para nós darmos fôlego, para que a pequena empresa chegue no final do ano querendo vender e não torcendo para não vender, para não estourar o teto. Sim, e que possam trabalhar legalmente, honestamente e pagando os impostos que tem que pagar de uma forma simplificada por um custo, né, acessível, não os valores loucos que tem por aí. Mas quem são os grandes inimigos? Porque se não tivesse inimigo, se não tivesse alguém contra, isso já teria sido implementado. Claro. Há uma assanha arrecadadora do governo que sempre fica incrustado ali nos órgãos públicos e que acham que se nós corrigirmos a tabela, estamos abrindo mão de receita e quem cuida da receita é a Receita Federal do Brasil. Que entende que isto é abrir mão de receita ou é uma renúncia fiscal. Nós somos categoricamente contra essa análise. Além disso, a máxima é simples. Quando todos pagam menos, a arrecadação é maior. Sim. Então nós precisamos aumentar a base dos contribuintes para termos um valor arrecadatório total, global, maior e não a exclusão que se forma hoje. Sem dúvida. Queremos dizer no ar, conte com o SIMP, que aliás é uma das principais bandeiras da derrubada do veto. O aumento da tabela nada mais é do que justiça social, justiça econômica, dizer que a Frente Parlamentar conta com o nosso apoio e queremos parabenizar esse trabalho, esperando que agora, meados desse mês de março, o senhor presidente Rodrigo Pacheco coloque o tema com a data de votação e que a votação traga a derrubada do veto presidencial, que nada mais é do que justiça para essa base tão grande de empresários. E contamos muito com o seu apoio e de todos os membros da Frente Parlamentar e dos outros deputados e senadores que também não fazem parte da Frente Parlamentar, mas que apoiaram a iniciativa, votando pelo refis, que foi aprovado quase por unanimidade, com exceção de 12 pessoas. Exatamente. Olha, Curi, eu agradeço muito essa oportunidade, nós estamos juntos, ninguém faz absolutamente nada sozinho, então essa nossa união com o SIMP é fundamental para que a nossa força se amplie e nós possamos derrubar o veto e aumentar o limite do Simples no Brasil. É muito importante que nós estejamos defendendo a pequena empresa, e defender a pequena empresa significa defender o emprego, que é o que todos nós desejamos para o Brasil nesse ano. É o que nós queremos, parabéns pelo trabalho, desejamos pleno êxito, sucesso. O Brasil precisa disso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!